Olá, seja bem-vindo de volta. Na aula de hoje a gente vai trabalhar com os gráficos do Excel, mas aprendendo a inserir e modificar os dados dentro dos gráficos. Tá? Então vamos lá para a nossa tabela do Excel. A gente vai usar os mesmos exemplos da aula anterior para ficar bem fixado aí na sua cabeça. Tá? Então você já aprendeu como que a gente insere um gráfico. Então eu seleciono os dados que eu quero. E depois eu venho aqui na aba Insert e seleciono o gráfico que eu quero colocar. Eu vou colocar um gráfico de coluna aqui mesmo. Tá, eu vou aumentar ele aqui para ficar mais fácil de você ver. Vou tirar o título e vou inserir aqui a tabela de dados. Beleza. Então eu tenho aqui o meu gráfico, certo? Agora a gente vai trabalhar basicamente com esses dois comandos aqui, ó, o Switch Row Column e o Select Data. Vamos começar primeiro pelo Switch Row Column. O que esse botão faz? Você está vendo aqui que o gráfico, o que ele fez? Ele criou três categorias, Sales, Cost e Profit, e distribuiu essas três categorias ao longo dos meses. Então, no mês de janeiro, eu tenho aqui as minhas Sales, o meu Cost e o meu Profit. Fevereiro, Sales, Cost e Profit. E assim por diante. Tá? O que o Switch Row Column vai fazer? Ele vai inverter isso. Ou seja, nas legendas aqui eu vou ter os meus meses, porque ele vai criar uma coluna para cada mês, tá? E no eixo X ele vai colocar Sales, Cost e Profit. Então vamos lá, para você ver na prática como que funciona. Ó, aqui ó, ele inverteu. Só que aqui ó, a minha tabela de dados está muito grande. Então eu vou tirar a minha tabela de dados para você conseguir enxergar melhor. Olha lá. Agora sim, ó, olha só o que ele fez. Ele inverteu aqui, ó, tá vendo? Ele criou uma categoria aqui só para Sales e distribuiu os meses ao longo do ano dentro da minha categoria Sales. Tá? O Cost é a mesma coisa, ó. Então o mês de janeiro agora tá todo em azul, ó. Tá? Separado. Sales, Cost e Profit. Se eu clicar de novo, ó, ele vai voltar pro original. Então, tá vendo a diferença? Aqui ele colocou no eixo os meses e distribuiu as minhas categorias. E agora aqui, ó, ele fez o contrário. Ele colocou minhas categorias no eixo e distribuiu os dados ao longo dos meses. Tá? Então, para isso que serve esse comando Switch Row Column. Tá certo? Então, agora a gente vai vir aqui ó, nesse comando Select Data. Quando a gente clica aqui ó, no Select Data, ele vai abrir essa janelinha aqui pra gente. O que é essa janela? É da onde está vindo os nossos dados para o gráfico e como a gente pode alterá-los. Tá? Então, olha só, Chart Data Range, ou seja, o intervalo de dados que ele está vindo. Se eu clicar aqui, ó, se eu clicar fora aqui se eu clicar nessa setinha, ele já vai mostrar para mim, ó, quais são os dados que estão inclusos dentro do meu intervalo de dados. Eu posso simplesmente apagar, por exemplo, ó, e selecionar de novo. Eu vou selecionar só esses aqui, ó. Agora. Só esses dados aqui. Ó, ele já mudou aqui para mim, tá vendo? Ó, agora ele está ignorando o Profit. Ele pegou só da coluna B até a coluna D. Aí eu vou voltar aqui para o original. Beleza. Então, essa aqui ó, é o intervalo de dados que eu tenho dentro do meu gráfico. Esse Switch Row Column é exatamente o mesmo comando, ó. Ele inverte aqui os dados, tá? É exatamente o mesmo comando que eu te mostrei aqui no botão anterior aqui. Então, beleza. Agora nós vamos para as nossas séries. Lembra que os gráficos são feitos geralmente do eixo X, que é o horizontal, e o vertical, que é o eixo Y. E se um gráfico for 3D, ele vai ter o eixo Z, que é a profundidade do gráfico, tá? Então, deste lado aqui, ó, onde eu tenho as minhas séries, nada mais é do que o eixo Y, ou seja, são esses meus dados aqui que vão ser plotados no gráfico, ó. Então eu tenho basicamente três séries aqui, ó. Eu tenho a série de Sales, a série de Cost e a série de Profit, tá? Então eu posso tanto editar quanto remover essas séries. Então vamos começar por remover. Como que eu faço para tirar? Se eu não quiser aqui apareça o Profit. Eu tenho duas opções. Eu posso simplesmente desticar aqui e ela não aparece mais no gráfico. Ó, dou um OK, ó, ela saiu daqui. Tá? Como se fosse um filtro. Ou eu posso literalmente removê-la. Ó,
clico aqui em Remove, ela sai do gráfico e dou um OK e saiu daqui. Só que eu perco, né, a minha série aqui. Então, tá, Bruno, e como que eu faço para adicionar então a minha série? Eu venho aqui, ó, Add. Primeiro ele vai me perguntar para mim, ó, ele vai me perguntar qual que é o nome da série. O nome da série é Profit. Então eu posso clicar aqui na minha célula, ele já vai gerar a série Profit para mim. Depois ele pergunta quais são as minhas séries de dados que eu vou querer publicar. Eu seleciono aqui a setinha e arrasto aqui para colocar os dados que vão entrar nessa série de Profit. Ele já gerou aqui, ó, de novo, ó, a Profit e já publicou aqui os meus dados, tá? Deste lado aqui é o meu eixo X, ou seja, o eixo horizontal que eu quero que apareça. Você tá vendo aqui que ele tá trazendo, ó, mês 1, 2, 3, 4, 5. Eu não quero que ele apareça 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Eu quero que ele apareça os meses. E aonde estão os meses? Eu consigo editar o meu eixo horizontal. Eu posso selecionar os dados que eu quero. Então eles estão aqui, ó. Olha lá. Dezembro, janeiro, fevereiro e assim por diante. Olha lá. De janeiro a dezembro. Então quando eu der um OK aqui, ó, ele já vai publicar aqui porque já estava publicado antes, né? Como janeiro, fevereiro. Então, dessa forma eu consigo editar as minhas séries, colocar mais séries, diminuir mais séries. Vamos colocar aqui, ó, por exemplo, vamos adicionar uma outra série aqui, ó, para você ver. Aí eu vou adicionar aqui, por exemplo, Quantity. E vou usar a função Random Between, colocar de 1000 até 5000. Ele vai gerar aqui valores automáticos. Tem que colocar valores maiores, né? Porque aqui tá entre 30. Vou colocar aqui, ó, entre 30, senão vai dar muita. A gente quase não vai ver no gráfico. 30 e 90, por exemplo. Pronto. E aí eu arrasto aqui para baixo. Vou copiar como valor para ele ficar constante e vou colocar ele como geral. Tá? Então vamos supor que eu quisesse adicionar essa série no gráfico. Como que eu faria isso? Né? Eu poderia simplesmente clicar no gráfico e arrastar para cá. Ó, já gerou aqui para mim. Ou vir aqui, ó, clicar no meu gráfico, clico com o botão direito, ó, Select Data, que é exatamente o mesmo botão que eu tenho aqui, ó, Select Data, e vou criar a minha série, ó, Add quantidade, né, no nome da minha série, e os valores são esses valores aqui, ó. Ele já vai entender por que ele tá ao longo dos meses, porque você tá usando o mesmo formato, a mesma formatação dos outros dados, ó, a mesma quantidade de linhas e colunas, tá? Então eu dou um OK aqui e vou lá. Temos lá o nosso gráfico. Se eu quiser agora, por exemplo, ó, tirar o filtro, não quero ver quantidade, ó. Eu venho aqui no meu filtrinho do lado e tiro quantidade daqui. Ó, e mando aplicar. Ele saiu quantidade. Beleza? Vamos voltar aqui agora na nossa Select Data. Tá? Então, eu tenho essas opções aqui. Então, o meu eixo Y, que são os dados que vão ser plotados dentro do meu gráfico, estão sempre do lado esquerdo, e do lado direito é sempre o meu eixo horizontal, que eu quero, onde eu vou distribuir os dados ao longo do tempo, ao longo de categoria e assim por diante. Tanto é que se eu virar aqui agora, ó, o que ele fez? Ele virou, ó, o Sales, Cost, Profit e Quantity virou categoria. Então olha ele aqui, ó, no eixo X. E ele publicou os meses, ó, ao longo do meu eixo Y. Olha lá. Então janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Tá? E aí agora eu vou mostrar para você o que existe, o que acontece se eu clicar neste botão aqui, ó. Hidden and Empty Cells, tá? Ele vai abrir, ó, esta janelinha aqui. Então eu tenho as opções de deixar gaps quando as células forem 0. Aparecer o número 0 quando a célula tiver o valor 0, tá? Mostrar valores não disponíveis quando as células forem 0, ou mostrar todas as colunas que tiverem ocultas. Tá? Então eu vou te mostrar esse aqui que geralmente é o mais utilizado. Estes outros aqui a gente praticamente não usa, né? Porque quando a gente vai plotar um gráfico, geralmente a gente tem todas as informações.
tá certo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um OK aqui e vou ocultar, vou dar um OK aqui e vou ocultar a minha coluna cost. Olha só o que vai acontecer. A minha cost sumiu do meu gráfico, tá vendo, ó? A coluna laranja, eu vou reexibir ela aqui, ó. Unhide. Tá vendo? Ela apareceu. Se eu ocultar de novo, ela vai reaparecer. Ela vai desaparecer. Mas como que eu faço para, se eu quiser ocultar linhas e colunas, ó, eu vou ocultar aqui, ó, janeiro e fevereiro para você ver. Você vai ver que ele vai sair de lá do gráfico também, ó. Ó, tá vendo, ó, março e abril. Como que eu faço para ignorar essa condição? Eu quero que apareça todos os dados, independentemente se a coluna e a linha estão ocultas. Como que eu faço isso? Eu clico no meu gráfico, clico com o botão direito, Select Data, ou eu já venho aqui no Format Chart, Select Data. Clico aqui, ó, no Empty Cells e clico nesta opçãozinha aqui, ó, Show Data in Hidden Columns and Rows. Tá? Então ele vai mostrar os dados ocultos em linhas e colunas. Dou um OK. Olha só agora, dou um OK aqui de novo. Se eu vier aqui, ó, e ocultar o cost vai continuar aparecendo no meu gráfico. Se eu vier aqui e ocultar todos esses meses aqui, ó, ele vai continuar aparecendo todos os meses aqui para mim. Então é dessa forma que a gente fala para o Excel não ocultar nenhuma informação do gráfico, ainda que eu oculte linhas e colunas da minha tabela. Tá certo? Vamos voltar aqui. Então, de hoje a gente viu aí basicamente como a gente altera, cria novas séries de dados, não só arrastando, né? Porque às vezes, por exemplo, você pode ter parte dos seus dados aqui, do seu gráfico, parte dos seus dados, por exemplo, aqui. Então não faz sentido você clicar no gráfico, ó, e arrastar. Tá vendo? Quando você clica aqui, ó, ele nem dá a opção, ó. Por quê? Porque os seus dados estão em lugares diferentes. Tá vendo? Então, às vezes você tem dados em lugares diferentes, você não consegue arrastar e diminuir aqui o tamanho ou a quantidade de dados que você vai plotar. Mas se você vier aqui, né, a opção, ó, Select Data, ele vai aparecer aqui, ó, por exemplo, a Sales, ó, editar. Da onde está vindo? Está vindo daqui e os meus dados estão aqui. Mesma coisa Cost, mesma coisa Profit. Quando eu clico em Profit, olha lá, ele está buscando daqui de baixo, ó. E as minhas séries de dados estão aqui. Tá? Então, basicamente, essa foi o objetivo da aula de hoje. Te mostrar como editar, inserir e deletar dados do seu gráfico aí. Espero que tenha ficado claro e a gente se vê aí na próxima aula. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.